Acharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Então, tá alto o suficiente? Não sei se me parece que agora não está pegando tanto. Tá? Ok, então para concluir aquele conceito, aquele ensinamento referente à localização dos objetos, professor? De modo que você possa receber os 2 certificados, existe um outro teste da compreender aqui. É esse objeto, qual é a localização desse objeto? A gente já determinou que a primeira impressão nossa é que ele existe, ele é localizado na mão do Nagā. Mas será que é na mão do Nagā mesmo? Eu diria que não, né? Eu diria que ele está localizado em Joanópolis, né? Não é em Joanópolis? Em Joanópolis. Na orquestra do silêncio. Na sala da orquestra, em Joanópolis. São Paulo. Quem dá mais? Brasil? No mundo, no planeta, esse documento. Via Láctea, no mundo, no universo. Universo, quem dá mais? Universo, depois do universo, onde é que está localizado? Sistema solar, Nossa, mas só tem Anne aqui, Essa aqui já falou que é na consciência. Entendeu? Então, esse objeto aqui, ele está localizado no universo. Né? Se a gente procurar uma localização física para esse objeto, a gente esbarra no conceito de cosmos ou universo. Né? Esse documento é contido, é localizado dentro do universo. Né? Agora, onde é que o universo é contido? Onde é que é contido? De lugar nenhum. dentro do Noji para Só, o universo é um... Alguém já viu o universo? Alguém já foi introduzido ao universo, etc? Uma foto dele. Você tem uma foto, né? Uma foto do universo ali. A gente tem símbolos do universo. O universo é um conceito, é um objeto conceptual, ok? Então a gente sabe que, por inferência, que existe aquilo que a gente chama de cosmos, ou o universo, mas ninguém é seguro exatamente como seja, quantos sejam, ou se existem todos esses universos paralelos, aqueles que se... Mas, de qualquer forma, quando a gente chega a essa conclusão, né, de localização, de que esse objeto é localizado no universo, no cosmos, aí a gente tem que compreender que o cosmos, ou o universo, é um objeto conceptual. Né? Então, esse objeto, que é um objeto não separado / conceito, ou objeto, pensamento, conceito do objeto, ele é não separado do universo, e o universo é nada mais nada menos do que um outro objeto, né, que é não separado da mente. Então, a localização desse objeto, que aparentemente, né, por análise lógica, saiu, né, de Joanópolis para chegar ao universo, a gente compreende que o universo é um objeto na consciência, é um objeto conceptual. Então, qual a distância entre o universo e a mente? Nenhuma. Então, esse objeto, ele, na verdade, é não separado da mente. E a gente já determinou antes que a mente é não separada da consciência. Tá? Então, isso é um outro modo de mostrar que tudo que existe não separado da consciência. Tá? Depende da nossa perspectiva, né? Onde é que é localizado isso. É localizado na mente, que por sua vez é não separada da consciência. Verso 45. Pegadinha, né? Tudo o que percebemos, eu estou querendo pular, andar para frente, né? Tudo o que percebemos através dos sentidos e da mente vem e vai
em nossa consciência. Tudo que percebemos através dos sentidos e da mente, agora ele está apresentando o conceito, né? Aparece nos sentidos, na mente, eles vêm e vão, eles têm um início, um meio e um fim, eles aparecem e desaparecem. Né? Mas nossa consciência, pam, 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 pontinho, 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 né? Naturalmente, né? Se a mente vai e vem de noite, quando eu durmo, naturalmente que a consciência vai também. Correto? Não é correto? Então, quando a gente dorme de noite, a gente não tem o intelecto, não tem nada disso. E a consciência? Continua? Continua? Sim. Uau! Então, a mente continua. A mente é aquilo que não vai e nem vem. É por isso que ela é eternamente sempre presente. Por isso que ela é a única realidade. Né? Por isso que ela não se modifica com aquilo que se modifica. Por quê? Porque, de modo a capturar a mudança, você precisa de um fator que é absolutamente livre de qualquer modificação e mudança. Caso contrário, o fenômeno chamado modificação-mudança seria impossível de ser conceptualizado. Então, você? Percebido. Então, a gente precisa de um fator que jamais se modifica de modo para perceber a mudança. Uma coisa que tudo tem um oposto, claro e escuro, sem claro não existe escuro. Aquilo é dualidade, né? Os opostos, os pares dos opostos. Tudo que existe em mídia é um conjunto de pares de opostos. Né? A experiência existe em contrastes, né? Uma coisa não existe sem a outra, sem o referimento da outra. Onde é que eu estou aqui? Então, aquilo que muda contra esse background, esse fundo, esse fator, né? Que é absolutamente livre de qualquer mudança. Senão, a mudança não poderia ser percebida e reconhecida. Né? Imagina se a nossa consciência se modifica constantemente. Como é que uma coisa que se modifica constantemente pode capturar mudança? É impossível, né? O meu ponto de referência está mudando o tempo todo. Né? E os objetos de observação estão mudando o tempo todo. Como é que eu vou capturar a mudança se eu mesmo estou me modificando constantemente? É impossível, você precisa de um referimento, né, que seja absoluto e imutável para capturar a mudança. Então, o ser é aquilo que permanece sempre, né, jamais modificado por qualquer experiência, e os objetos de experiência são aqueles que vão e vêm em constante modificação. A consciência está presente o tempo todo, como diz o verso, o que significa que nunca se desvanece no passado, nem nos aguarda no futuro. Aí a gente entra de novo nessa problemática de contradição, porque a gente não compreende o que pertence a Miti e o que pertence a Sati. Eu sei o que? A consciência não se modifica, mas eu sinto que minha consciência se está expandindo. Eu sou muito mais consciente agora do que 5 anos atrás. Né? Eu sou muito mais consciente agora. Será que a consciência se expande, ela cresce? Não. Exatamente. O que ocorre é que a sua mente foi purificada através de remoção de ignorância, e a dessa ela aparece como uma mente mais sábia, que nos dá a impressão de haver mais consciência, mas o que a gente possui é mais inteligência, mais clareza mental. Mas a consciência é aquilo que jamais cresce, jamais shrink, jamais encolhe, né? Ela permanece sempre inalterada. Mas as pessoas no mundo de terapia ou de alguns círculos espirituais dizem, não, a expansão da consciência, o crescimento da consciência, usam esses termos, eles não têm nenhuma noção de que a consciência jamais cresce ou encolhe. Ela não se expande. O que cresce e encolhe, né? O que progride ou regride, né? Ou evolve, ou o contrário de evolução, é aquilo que se modifica. O intelecto, a mente. Né?
Intelectualmente ele vai evolver, ele vai crescer. A gente poderia dizer, a minha consciência individual, pessoal, está crescendo. Aí a gente pode aceitar uma afirmação desse tipo, né? Está expandindo, né? A minha consciência pessoal individual, né? Então, se a gente quiser usar essa palavra consciência, que é perigosa por causa dessa conotação, né, confusão com a mente individual, né? Obrigado. Ótimo. Então, se a gente quiser, a gente tem que ser muito cuidadoso e dizer consciência individual, pessoal, né? A consciência universal, impessoal, jamais se modifica. Ela está presente o tempo todo, como diz o verso, o que significa que nunca se desvanece no passado, nem nos aguarda no futuro. Não é nem mesmo, verdadeiramente falando, no presente, que é definido em relação ao passado e ao futuro. A noção de tempo, né, presente, passado e futuro, é um outro truque produzido por Maio. Ele projeta os objetos, ele projeta os indivíduos vivos, o sujeito individual. O sujeito individual começa a haver uma relação com os objetos, e na medida que ele começa a transacionar com os objetos, ele desenvolve uma sensação de duração, de experiência, intervalo entre as experiências, etc., ou distância entre um ponto e outro, né, dos objetos localizados, né, dentro de Maia. Então, tudo aquilo nos dá essa sensação de tempo, entendeu? Mas aquilo que nós somos não existe temporalmente. Não existe passado, presente nem futuro, né? Presente é um referimento em relação ao passado e futuro, mas a consciência é atemporal, né? Não, mas existe um ensinamento que diz que a iluminação é permanecer no presente, no agora, né? A iluminação é permanecer no agora. Então, como é que você vai fazer uma associação, conexão com o esforço do Jiva de permanecer no agora, que ele nunca está fora do agora, e um esforço desse tipo pode produzir o reconhecimento de sua real natureza, né? É por ignorância pura, né? O agora é a única realidade que existe, o presente é a única realidade que existe. A qualidade das nossas mentes vai dar uma sensação de a gente estar mais presente ou menos presente, mas é simplesmente a quantidade, a composição de sattva em referência a rajas e tamas que vai dar uma sensação da gente estar mais presente. O que significa estar mais presente? Uma mente resolvida, né, com essa predominância de sattva, ela projeta ou antecipa o futuro menos e menos, ou ela resgata memórias do passado, remoendo o passado, menos e menos. Então ela não está nem antecipando, projetando, nem resgatando experiências e memórias e sofrendo o passado, entendeu? Então nos dá a impressão, eu não estou mais pensando no futuro, não estou mais pensando, não existe a preocupação, nem a antecipação, né? Antecipação em relação ao futuro, ou as memórias, os regastes, o remoer dessas experiências passadas. Então, uma mente resolvida dá a sensação de que nós estamos no presente. Aí vem o famoso Mr. Tall e say, a propósito, entendeu? Essa é a chave é permanecer no presente. Esse é um conceito velho, existe já de milhares de anos esse conceito do aqui e agora. Não existe nada novo no mundo espiritual, são reciclados, entendeu? O conceito do aqui e agora existe já há milhares e milhares, sempre existiu. É um engano, né? A sensação de estar aqui agora é um efeito de uma causa. A causa é uma mente resolvida, né? E num estado de clareza mental, um estado satívico, que não tem antecipação, preocupação, não tem memórias do passado me perturbando, lembrando, poderia ser feito assim, eu devia ter feito aquilo, oh meu Deus, eu sou culpado, eu não sou culpado, sou culpado, não sou culpado, oh meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Então toda essa aflição mental, uma vez resolvida, significa, né, rajas e tamas, sob controle, sattva, né, predomina na mente do indivíduo, ele desenvolve a clareza mental, ele já não se preocupa, não antecipa, já não
né, remoendo o passado, e ele permanece, claro, com essa sensação de que, uau, a vida é bela, né? Aquele filme do Benigni, a vida é bela, né? A vida é bela, tudo bem. Então a consciência está presente o tempo todo. Ela não se desvanece no passado, nem nos aguarda no futuro. Ela não cresce nem encolhe, não é nem mesmo, verdadeiramente falando, no presente, que é definido em relação ao passado e futuro. Se a gente diz a consciência é o presente, então significa que a consciência, ela não estava presente no passado. Justo? E a consciência é o presente, então a consciência não existe no futuro. Então vamos ter que definir qual é a fronteira entre o presente e o passado. Qual é a fronteira entre o presente e o futuro? A gente dá um passinho para cá, um passinho para cá, não é ainda presente, é ainda presente, é ainda presente, você vai ver que eu estou sempre no presente, entendeu? Consciência, ela permeia tudo, inclusive esses conceitos produzidos por Maya e os seus truques, né? De passado, presente e futuro. São realidades conceptuais, são imaginações, né? Mas a consciência, sendo não limitada, não pode ser duplicada. Ah, não, tem um outro parágrafo. Desculpa, eu estou no verso ainda. Não é nem mesmo verdadeiramente falando no presente, que é definido em relação ao passado e ao futuro. Consciência, o ser pleno, é literalmente atemporal. Lembra? Aquilo que eu sou é antes ou além do tempo. Né? O tempo é uma manifestação do meu poder chamado Maya, na medida que ele produz a dualidade entre sujeito e os objetos, entendeu? E cria, produz, né? Essa aparente realidade chamada espaço-tempo. Então, tudo isso é uma manifestação de Maya, e existe somente quando Maya, né? Esse pequeno aspecto que existe nesse cantinho da minha imensidão, como consciência ilimitada, Maya, ou de vez em quando, faz essa projeção, e aí o paradigma time, space, aqui, agora, futuro, etc. Mas eu permaneço absolutamente, atemporalmente, né? Infinitamente, ilimitadamente, livre, não afetado, não modificado por nenhum desses objetos projetados pelo meu poderoso Maya. Objetos vêm. Todos os objetos são conhecidos por quem? Eles vão e vêm. Que vêm e vão são conhecidos pelo ser, consciência, mas o ser pleno, não sendo um objeto, não é conhecido. De novo essa conversa. Hein? O ser pleno conhece tudo, mas ele não pode ser conhecido. Mas como não pode ser conhecido? Então, que história é essa de autoconhecimento? O ser pleno não pode ser conhecido como um objeto de conhecimento, porque o ser pleno é o sujeito. Entendeu? Ele é a luz do conhecedor, do experienciador. Né? Então ele jamais pode ser reduzido a um objeto, porque ele é o sujeito. Né? Mas o ser pleno, não sendo um objeto, nunca é conhecido como objeto. É isso que o distingue. É mais legal saber que existem somente dois fatores, né, no universo, o sujeito e os objetos, né, e a distinção entre eu, o sujeito, e todos os objetos é que eles se modificam e eu jamais me modifico. E essa é a minha libertação. É saber que eu jamais me modifico, que eu não sou temporal, limitado pelo paradigma tempo, espaço. Eu existo infinitamente em tudo, né? Até mesmo quando o universo não está projetado, eu permaneço. Né? Um espaço vazio é cheio de quê? O espaço vazio é cheio de quê?
O espaço vazio é cheio dele mesmo. Olha que egão que tem esse espaço. Não precisa nem dividir a sua existência com objetos, acomodando objetos. Um espaço vazio é simplesmente cheio de espaço. Né? A minha consciência é cheia, inteira e completa. E ela é purna, ela é cheia. O que distingue eu dos objetos é que eu sou sempre presente, infinitamente, de toda parte, né? Não limitado por tempo, infinitamente. E os objetos, eles vêm, vão, vêm, vão, vêm, vão. Só. Eu estava falando com alguém hoje. Sobre esse... Tem alguma pergunta, Rita? Não? Quando eu estava falando com alguém hoje aqui, eu acho que é hoje, sobre esse reconhecimento, né? A gente sabe que a gente é a existência, a gente sabe que a gente é a consciência. A parte mais, um pouco mais, né, que leva um pouco mais de trabalho, o tempo de reconhecer, é o fato que eu sou infinitamente ilimitado, entendeu? Porque todos nós compreendemos, né, 2/3 da equação. A gente compreende Sat, eu sou aquilo que é a existência, né? E eu sou puro conhecimento e consciência. A gente sabe disso. Eu sou a consciência, eu sou a existência, porque eu sei que eu existo sempre. Né? Eu sei que a consciência me ilumina constantemente, até quando eu durmo. Né? Então, compreender o significado, né, de Sat, Chit, na minha existência e a minha conhecimento, é o 1/3 dessa equação, que é o mais, que requer um pouco mais de trabalho, porque é contraintuitivo. Nós nos sentimos limitados por causa dessa identificação com o corpo e com a mente. Então a gente precisa de discriminar o corpo e a mente, estabelecer a nossa identidade como a luz, aí a gente compreende que eu sou a existência, eu sou a consciência, eu sou esse princípio conhecedor e eu sou infinitamente não limitado, né? Ananta, né? Infinitamente não limitado. Então, esse último 1/3 dessa equação que é chamada frutificação do autoconhecimento. Essa assimilação da minha existência, consciência totalmente livre de qualquer experiência, né? Livre e independente, né? Livre e independente de qualquer experiência. Nada me afeta. Tudo depende de mim, eu não dependo de nada. Esse é o último 1/3 que corresponde à frutificação da compreensão de que eu sou a consciência. Todo mundo fala eu sou a consciência, tudo é a consciência, mas a gente tem que compreender que nós somos aquilo que é infinito. Isso é que liberta o Jiva, né? Professor, só para resolver. Tudo depende de mim, eu não dependo de nada. Sim. Porque eu não estou nas coisas e nem no ser. As coisas e o ser estão em mim. O que você quer dizer com ser? Ser ciente, o ser. O Jivas? O Jiva. O Jiva, ok. Não é isso? Sim, perfeito. Perfeito. Eu quero mais moralistas, eu vou O que ele falou? Eu não quero mais. Ele já está cheio. Já teve quase uma ataque cardíaco. Ele não precisa também. principal e volto aqui para poder estar com vocês. Ele é modesto, ele vai começar a dar um certificado para o outro. É advogado, de repente ele vai vender um aqui, vender um ali. Uma complementação é sobre a natureza da mente, né? Tudo isso é resolvido na mente, na função do intelecto. E aí o intelecto, ele compreende a ilimitação, que é o 1/3 da equação que fica faltando, que é A não limitação. a ser compreendida com o auxílio das escrituras. Também tem um apoio que é o da natureza da própria mente.
que é a constatação que a mente em sua natureza ela é sem forma, ela é livre daquilo que aparece nela. Ela se modifica, aparece como objeto, mas em sua natureza ela é sem forma. Sim. Então, compreender isso já oferece um certo sentido de libertação, né? Do mesmo modo que compreender o Karma Yoga, compreender que a mente, ela sobrevive, né? A decomposição do corpo físico também já é liberante, né? Então, tudo isso. Mas no final das contas, né, é a discriminação, eu não sou a mente, é que liberta o Jiva, definitivamente, né? E o Jiva, quando ele discrimina, eu não sou a mente, eu sou o ser, ele precisa saber que o ser é não somente existência e consciência, mas infinitamente não limitado. É isso que liberta, né? É a frutificação do autoconhecimento. Pardal, né? Ou é andorinha? Andorinha? Ah, aquele verdinho? Maricá. Ah, sim, eu tinha. Eu conhecia eles lá em São Francisco Xavier. O ser pleno, não sendo um objeto, nunca é conhecido como um objeto. É isso que distingue. Ele nunca pode ser objetivado, pois se fosse esse o caso, algo além do ser seria requerido para conhecê-lo, né? A gente cairia naquela linha de raciocínio infinito, né? Infinito, né? Um outro ser, outra consciência necessária. A consciência exigiria outra consciência. Essa consciência objetiva conhecia, né? Ou tem alguns professores de Advaita que falam isso, né? Claramente, né? Assim, eu reconhecia a consciência, eu ouvi até nos velhos tempos, quando eu ouvi alguns vídeos de Moji, ele fazia essa gafe também. Ele dizia assim, você descobriu a consciência, mas aí existe uma coisa que poucos estão preparados para ouvir, entendeu? É conseguir compreender e experienciar a consciência por trás da consciência. Aí esse conceito, ele nos leva a um mecanismo, né, uma lógica infinita, entendeu? É como o Nisargadatta dizendo, né, a eminence é consciência pura, mas aí você tem o absoluto, a gente pode mudar os nomes, mas seria requerido uma consciência e que exigiria outra consciência e assim infinito. Mas a consciência, sendo não limitada e não dual, ela não pode ser duplicada, é não dual, é toda abrangente e, portanto, é necessariamente una, autoexistente. O verso distingue o eu das 5 coberturas ou coxas que são vários tipos de experiência. Todas essas aparentes coberturas são obviamente limitadas pelo espaço, tempo, etc. E não podem ser o eu, né? Nós já determinamos, né, relativamente ou, né, introdutoriamente que as coxas, né, esses invólucros, eles não podem ser o ser, porque eles se modificam constantemente, eles estão presentes hoje e amanhã eles já não estão presentes, né? Os 3 estados da experiência são a vigília, o sonho e o sono profundo. Por agora, deve ser evidente para nós que esses 3 estados também vêm e vão, e, portanto, não podem ser o eu ilimitado. O pensamento eu, presente em todas as experiências e em todos os estados,
é o ser ilimitado. A gente usa essa palavra eu, né? Ai. A gente não compreende bem, né? Que é a palavra mais utilizada no planeta e que ela, em verdade, ela se refere ao único I que existe, o único ser que existe, né? Não o indivíduo I. Então, essa toda infinitamente ilimitada, né? Toda abrangente, ela é autoexistente e é o único ser que existe. Os 3 estados, portanto, não pode ser o eu ilimitado. Pensamento eu, presente em todas as experiências, em todos os estados, é o ser ilimitado. Verso 36. Como o eu, o ser, a consciência, conhece a presença e a ausência da mente e seus pensamentos nos estados experienciais, como o eu, a consciência, conhece a presença e ausência da mente e seus pensamentos nos estados experienciais de vigília, sono e sonho e sono profundo. Não sei se é uma pergunta ou que é uma afirmação. Como eu, a consciência. Na verdade, poderia começar a frase depois da vírgula. A consciência conhece a presença e a ausência da mente. Sim, entendi. Do mesmo modo que o ser, ou em outras palavras, a consciência... Ele só reforçou que eu, aí... A consciência conhece... Ela conhece a presença e a ausência da mente. Como é que a gente vai fazer paz, né, com essa afirmação? Consciência conhece a presença e a ausência da mente e seus pensamentos nos estados experienciais de vigília, sono e sonho profundo, né? Nós já estabelecemos, né, passando por os nossos posters, né, o charts antes, que a consciência, ela até mesmo, ela é capaz de experienciar o blankness, ou ausência, né, de dualidade, no estado de sono profundo, né? No estado de vigília, ela conhece, né? Ela percebe e conhece e experiencia os objetos. Né? No estado de sonho, ela conhece e percebe os objetos sutis, as projeções mais sutis da mente, né? Os pensamentos, né? As noções, as ideias que se projetam. Então, a consciência conhece a presença e a ausência da mente e seus pensamentos nos estados experienciais de vigília. De vigília, ela conhece a presença da mente, muito embora, até mesmo em vigília, a gente pode, através de uma certa disciplina de autoindução, experimentar momentos de nenhum pensamento, nenhuma mente, né? Profundos estados de meditação, etc. Então, a mente e seus pensamentos nos estados experienciais de vigília, sonho e sono profundo. O ser é melhor definido como aquele que conhece todos os estados de experiência. O ser pleno que permanece inalterado como testemunha de todas as mudanças. Mas esta testemunha está presente quando a mente e seus pensamentos estão ausentes. Nós já cobrimos isso extensivamente, né? Esse princípio impessoal, testemunha, né? Consciência existente, ela está presente até mesmo quando a gente dorme, né? Quando os pensamentos e quando os objetos, né, sutis, projetados pela mente, estão ausentes. E quando eles estão presentes, ela está naturalmente sempre presente, né? E a gente já estabeleceu antes que a ausência de objetos, né, é, por definição, um objeto, porque é algo que é capturado por um outro fator que diz, eu experienciei nada, eu experienciei ausência. Como é que a gente pode capturar a ausência de objeto, a menos que a gente seja o sujeito e exista dualidade? Um outro objeto chamado vazio ou ausência de objetos, né? Então, a ausência de objetos é, por definição, referente à presença do experienciador, conhecedor de um objeto chamado blankness, ou vazio, ou ausência de objetos.
é o ser pleno, o eu que permanece inalterado como testemunha de todas as mudanças, mas essa testemunha está presente quando a mente e seus pensamentos estão ausentes. Mas a percepção em ambos os estados, no estado de vigília e no estado de sonho, vigília e sonho, no estado de vigília os sentidos percebem os objetos externos e no estado do sonho percebemos objetos dependentes da mente pessoal, a nossa subjetividade, né? os nossos objetos mentais, os nossos pensamentos. Os objetos percebidos na vigília e no sonho podem ser considerados, respectivamente, objetos impessoais e pessoais. Né? Na vigília, a gente, né, relativamente falando, a gente percebe objetos que foram projetados por Ishvara, né, o mundo físico, tangível, manifesto. Então, são objetos impessoais. Né? E no estado de sonho, ela experimenta objetos pessoais. Né? O sonho é uma realidade que pertence à pessoa, é absolutamente pessoal. Né? Particular, pessoal. Assim como em vigília também, a gente falou disso hoje já, né? Mas imaginação, os pensamentos Sim. que você produz, além dos objetos que você percebe no meio ambiente. Você tem uma questão, Rita, que você precisa compartilhar? Nada, vi uma carona para ir. É. A carona dela foi embora. Ah, foi embora? Então, eu tô convidando. Quem era? Era Rodrigo? E ele não sabia? Não sabia, mas ele tinha os compromissos dele. Ah, entendi. E você precisa ir quando? Quando é que você precisa? É. Já vou levá-lo. Ah, então tá. Então a gente dá um jeitinho. Na hora do intervalo a gente pode falar disso. Ok. Sim, Fábio, você completou a sua linha? Sim, é. Também Sim. existe esse estado É, particular é. da vigília. Tem a subjetividade do Jiva que sobrepõe, né, essa realidade impessoal, objetiva, que é a projeção de Ishvara. Né? O Ishvara projeta, sobrepõe essa realidade aparente naquilo que nós somos, a consciência. Né? Aí o Jiva sobrepõe uma outra realidade na sobreposição de Ishvara. Então, é uma projeção em cima da primeira projeção, né? Um sonho em cima de um outro sonho, ou um sonho dentro de um sonho. No sono profundo. Foi um pesadelo. No sono profundo. Hã? No sono profundo. No sono profundo. Sim. Eu vou ter consciência quando eu acordar. Desculpa. Eu ainda continuo sendo a consciência. E eu sei que eu continuo sendo, Sim. porque quando eu acordo, como você já disse em outras oportunidades, ai, que sono bom que Exatamente. A gente, em retrospectivo, ou a gente infere, né? Se a gente não tivesse certeza absoluta da nossa consciência e existência durante o sono, a gente jamais dormiria. Jamais dormiria, entendeu? A gente sabe que a gente existe, que a gente é consciente, né? Que a nossa existência e consciência, ela permeia os 3 estados. Senão a gente nunca dormiria, né? A gente teria medo de dormir. É dito que a minha filha, por exemplo, né? Você falou disso hoje, de bebê dá muito trabalho. Ah, você deu muito trabalho. Minha filha, mais velha agora, deu muito trabalho. A gente também passou um horror por ela, ela não dormia. É dito em psicologia e tal, que porque a criança tem um apego àquela coisa da continuidade, o eu dela é estendido à mãe e tal. E ela não quer perder essa experiência. Ela não dorme de jeito nenhum. Ela ficava horas tentando fazer uma dormir e ela acordava de novo.
uma incerteza ali dentro, né? Ninguém sabe exatamente, né? Existem teorias dentro, em todos os campos da ciência, a psicologia é um tipo de ciência também. Pode ser em vasanas, né? De vidas passadas também. Tem pessoas que têm medo de dormir, ou porque são totalmente rajásicas, ou porque eles têm medo. Meu pai, ele tem medo de andar de avião, por exemplo, entendeu? A lógica diz que a possibilidade de um risco de incidente de avião é mínima, quase zero, né? Então, de repente, tem pessoas que, por qualquer motivo, talvez tenham medo de dormir, medo da cama, né? Eu brincava sempre dizer que eu sempre tive medo da cama, porque eu nunca gostei de dormir muito, né? Dormia pouco. E depois que eu fiquei sabendo que 99 pontos, não lembro bem a porcentagem, mas 99,5 ou 0,7% das pessoas morrem na cama. Aí eu falei, não, a cama é da evitar mesmo, entendeu? Então, se o cara tem uma ideia, uma noção um pouco estranha em referência à cama, assim, de repente ele já é pequenininho, com aquela vasta, né? Ele, É a cama do hospital, né? Não é outra cama, né? O James, Fábio, ele costumava dizer que ele era tão rajásico e tinha uma paixão tão grande pelo conhecimento, ele costuma dizer que ele sempre foi um amante do conhecimento, quando ele era pequeno. E as crianças, em geral, a gente tem dificuldade, a gente curte tanto a vida, né? A gente tem essa paixão por brincar e pular e se divertir, né? etc. Que é difícil colocar as crianças para a cama, né? Você tem filhos? Não, mas eu era difícil. A você era difícil, né? Então, as crianças, quando elas realmente vivem uma vida sadia, brincando, né? Se bem que hoje em dia, até mesmo com os videogames, elas não querem dormir, né? Elas ficam apegadas aos videogames, né? Então, elas não querem. O James dizia que ele gostava, ele tinha uma paixão, naquele tempo não tinha nada disso, ele tinha uma paixão por conhecimento, e ele tinha os livros dele, né? E ele tinha que levar a lanterna, e vai, tem que dormir. Aí ele apagava tudo e depois, quando ele via que era seguro, ele acendia a lanterna e ficava lendo os livros dele durante a noite. Ele não tinha paciência para dormir, entendeu? Ele queria continuar. O período que eu morei em Pune, na época de Osho, eu tinha o meu apartamento e outros pais e mães tinham filhos também. Então nós criamos um sistema de que, as crianças ficam 2 dias comigo, depois ficam 2 dias com você e 2 dias com você. Eram 3 parentes, né? E aí a gente tinha 4 dias livres, entendeu? E 2 dias com os capetas, 4, 5 capetas. Aí tudo bem. Uma vez eu estava no meu apartamento e eu estou lá, eu estou querendo viver minha vida, a última coisa que eu quero é cuidar daqueles capetas, né? Mas a gente tem que cuidar, etc. Prepara comida, come, isso e aquilo. Vai dormir. Tô indo, pai, estamos indo. Então vai agora. Aí eles fingem que vão, quando eu vou para a cama, eu durmo. Você acredita que de manhã cedo, quando eu acordei para ir para o ashram, para fazer minha meditação dinâmica, eles estavam brincando ainda? De manhã cedo, às 6 da manhã, alguma coisa assim. E eu cheguei, eu olhei para eles, o que é isso? Vocês não dormiram? Aí eles deram um pulo. A gente esqueceu que existe o tempo. Aí eles correram, né? Eu estava bravo, né? Correram para dormir. Eu nem lembro quantas horas eles dormiram, mas se você bobear, eles não dormem. Eles têm essa paixão, né? Por brincar, se divertir, etc. Energia infinita, né? Parece. No nosso sono profundo, não há objetos pessoais ou impessoais.
né? No sono profundo não existe nem a minha projeção pessoal, particular, como o Fábio disse, nem as projeções criadas por Maya Ishvara. Maya e sua projeção não é presente no estado de sono profundo, e as minhas projeções pessoais particulares, né, as minhas vasanas que projetam aquele filme durante a noite, né? Às vezes a gente gosta, a gente coloca 5 estrelas. A gente não gosta, a gente coloca 1 estrela, né? Netflix agora parou de usar estrelinha, né? Thumbs up and down, né? Então, lembramos disso. No sono profundo não há objetos pessoais ou impessoais. Os pensamentos se resolvem em consciência indiferenciada. Como nós sabemos disso, né? Lembramos disso no estado de vigília. Lembramos em retrospectivas que nós dormimos um sono profundamente e não sonhamos. Isto é, a mente e seus pensamentos estavam ausentes. A gente lembra, não lembro de quase nada, de nenhum objeto que ocorreu durante a noite, e eu percebo que existia uma paz enorme. Naturalmente existe uma entidade experienciadora, que é o prânia, mas é tão sutil, tudo é tão sutil, né? Esse pensamento do prânia e os objetos, né? As inclusões de rajas e tamas são praticamente inexistentes, é quase como um oceano de tamas. Então o prânia jiva, ele experiencia essa indiferenciada, né, condição, né, de não dualidade derivada da ausência do sujeito-objeto. Mas essa testemunha experiencial é tão sutil que ela é uma entidade experienciadora, mas a gente consegue, né, compreendê-la mais do ponto de vista inferencial, né, em retrospectiva, né? E muitas vezes é colocado como o sono profundo que ocorre aqui, entendeu? É o ser experienciando a sua não limitação. Mas não é exatamente assim. Experiencialmente falando, o ser não experiencia nada, entendeu? É o prânia experienciando a não dualidade e o sentido de não limitação. Significa que existe somente esse oceano indiferenciado de tamas. A consciência ainda... Lembramos que dormíamos profundamente e não sonhamos. Isso é, a mente e seus pensamentos estavam ausentes. Mas a consciência ainda estava presente, testemunhando a ausência de pensamentos. Testemunhando a ausência de pensamentos e a presença da consciência, né? Porque a consciência é autoluminosa, ela é autopresente. Ela é ali, como aquela história, né? Quando você chega aqui e diz não existe nada aqui, então a gente está dizendo não existe nada com exceção de eu, o conhecedor, né? O experienciador, né? Mas a consciência ainda estava presente, testemunhando o blankness, ou ausência de pensamentos. A partir disso, podemos concluir que nem os pensamentos, nem a ausência de pensamentos são o ser real. A mente, ela existe no estado de presença ou contato com pensamentos, objetos, pensamentos, né, barra pensamento, ou mente, ausência de pensamentos. Então, a mente, seja em contato com objetos, seja em contato com ausência de objetos, não é o ser real. Então, isso aí é muito repetidamente apresentado nos Upanishads. A condição de blankness, ou vazio, ou ausência de objetos, ou nirvikalpa samadhi, etc., é um estado mental, né? Um estado da mente. E, portanto, ela não é o ser, é a mente experienciando um objeto chamado ausência de pensamentos / objetos. O prânia jiva, esse oceano de
Sim. E o corpo sutil também, ele fica predominantemente tamásico, obviamente, né? Quando a gente está em estado de sono. O corpo sutil, né? A nossa mente sutil, consciente é fundamentalmente representada ou ilustrada ou como se diz, vamos usar a palavra representada, ou não, tem uma outra palavra. O corpo sutil é predominantemente definido, né, pelos nossos gostos e desgostos, né? Quereres e não quereres. Então, essas ragas e veshas, entendeu? Que operam no corpo sutil, definem a mente consciente do indivíduo, né? O corpo sutil. Então, o jiva nada mais é do que seus quereres e não quereres, seus gostos e desgostos, desejos e aversões. Então, quando o jiva ele procura alguma coisa no campo e consegue alguma coisa que ele queria muito, né? Essas energias elas são resolvidas, né? E a gente pode dizer que o jiva ele se resolveu, né, em Ananda Maya Kosha. Em outras palavras, o jiva morreu, ele desapareceu. O jiva nada mais é do que os desejos e aversões. A gente não pode falar disso porque as pessoas ficam com medo, de repente, de não querer. Mas a dissolução do jiva ocorre toda vez que a gente obtém o que a gente quer, ou evita o que a gente não quer, né, muito intensamente, e a mente é resolvida. Então, essa ignorância chamada meus quereres e não quereres, né, elas são resolvidas, e o jiva, como se o jiva se resolvesse no corpo causal, que significa a total ausência de vritis, né, de desejos, de pensamentos. Eles não tem nada ali. Esse aspecto, né, da mente resolvida no estado de vigília, através da obtenção daquilo que ela quer, e ainda mais importante, resolvida através do autoconhecimento, entendeu? A gente pode dizer que é o aspecto do sono, entendeu? Do sono profundo no estado de vigília, entendeu? É o the sleeping aspect of the waking state, entendeu? Alguns termos. Mesmo no estado de vigília, por um momento, quando a gente resolve, desejo é removido, o corpo causal ele também se torna predominantemente tamásico, como no sono profundo? Não, né? Sim, essa é a associação, né? É como se a gente dormisse. É como o que mantém a gente acordado no meio da noite? Nossos vritis, né? Quando os vritis se resolvem, a gente entra num estado semelhante ao Ananda Maya Kosha, do sono profundo. Eu costumo dizer que quando a gente experimenta Ananda Maya Kosha no estado de vigília, esse Ananda Maya Kosha é muito mais valioso do que o estado de sono profundo. Porque no estado de sono profundo, o intelecto é completamente suspenso, né? Então a gente não tem nenhuma possibilidade de compreender, né, que nosso aspecto não dual é ilimitado, etc, etc. Mas no estado de vigília, quando a mente é resolvida e a gente ainda possui o intelecto à nossa disposição e a mente à nossa disposição, a gente experiencia, né, o aspecto do sono no estado de vigília que nos dá a possibilidade de extrair alguma compreensão. Entendeu? Olha só, eu entrei num barato aqui total, entendeu? Seja através da meditação, seja através da ganho de uma coisa que eu queria tanto, quando a gente quer uma coisa muito, de repente a gente tem sucesso, aí o barato desse êxtase, desse bliss, é mais profundo, né? E aí, se a gente tiver já essa compreensão, a gente vai conectar os pontos e vai ser, não, olha só, eu me sinto realmente iluminado, me sinto realmente, entendeu? Um total bliss, né? E aí a gente tem a possibilidade de questionar, dizer assim, de onde essa bliss está vindo? Será que vem do carro novo que eu comprei mesmo? Né? Pelo menos a gente tem essa possibilidade. Né? Isso é o equivalente ao Sahaja Samadhi. Então, no estado de vigília, eu estou experienciando. Se eu estabeleço
estabeleço isso como autoconhecimento. Como autoconhecimento. Como autoconhecimento, você já não precisa do ganho dos objetos, ou evitar os objetos. Tem nenhuma pressão de vassana. Você resolveu sua mente devido ao autoconhecimento, através do autoconhecimento, aí que esse estado, né, semelhante a Anandamaya Kosha é possível, né, no estado de vigília, e é referido em alguns textos como o sono, o aspecto sono do estado de vigília. Entendeu? Existem umas passagens nos textos que diz assim, quando todo mundo dorme, você permanece acordado. E quando todo mundo é acordado, você dorme. Quando o samsara está todo mundo naquela maior agitação, você simplesmente se recolhe no seu Anandamaya Kosha, porque você é resolvido através do autoconhecimento. Você permanece, ok. Todo mundo está acordado, mas eu estou curtindo o aspecto do sono, do estado de vigília, né, derivado do meu autoconhecimento. E quando o mundo todo está dormindo, né, o mundo está dormindo, o Jnani, ele está acordado. Por quê? Porque ele sabe que a consciência é sempre acesa, ela nunca se apaga, entendeu? Ela permanece sempre acesa. Então você... Sim. Só terminar, que é muito legal assim, entender isso, trouxe uma complementação de compreensão dos ensinamentos aqui. Aí o indivíduo está com o seu autoconhecimento estabelecido. De vez em quando esse oceano de puro tamas ele dá uma modificada e dá uma extravasada de vassanas ali, mas como já tem um certo shift de identidade, como você fala, isso é rapidamente identificado. O autoconhecimento ele permite ao Jnani, né, de recompor-se. Ele viu, vassanas em operação, vassanas em operação, aí mira. Pode ser uma vassana. O que você ia dizer? Se chega, se existe, né, um momento em que chega nesse ponto que você está citando, e aí a consciência fala, então eu não preciso mais desse instrumento, corpo-mente. E se recolhe. Sim. É uma dúvida. Se a consciência diz, eu não preciso mais desse instrumento, mas aí a consciência vai estar confundindo Satya com Mithya, entendeu? Porque o instrumento, ela pertence a Mithya, em outras palavras, pertence a Ishvara, e o parábola desse instrumento, corpo-mente, é determinado por Ishvara, você fica... Por que você precisa rejeitá-lo, né? Você simplesmente espera que seu parábola da karma se esgote e o seu corpo se decomponha, e você permanece inalterado, né, durante esse processo. Sim, eu falo assim, não preciso voltar como Buda. Voltar na próxima encarnação? Você não quer voltar, não? Não? Olha, pessoa madura, né? Porque muitas pessoas dizem assim, não, eu tenho uma vida boa, eu quero voltar. Você sabe o que o guru do James Swartz disse? O último guru dele foi um Bhakta, um guru Bhakta. Abhedananda disse que é uma criatura das mais maravilhosamente lindas, né, e luminosas possível. Quando ele percebeu que ele precisava de um pouco mais de bhakti, de purificação, ele falou para o Shamaya assim, eu estou procurando um guru, professor, depois de muitos anos, né, de ter realizado, estou procurando um guru bhakta. Aí Shimaya falou para ele, você quer passar um tempo estudando com Bhakta? Eu vou te mandar para um Mahatma Bhakta, que você vai ver. Se você pensa que eu sou o cara, você vai ver, entendeu? Quem é esse cara? Eu não sou nada comparado com ele, entendeu? Aí ele foi passar alguns anos com esse cara, ele disse que era incrível. Ele passou anos lá, ele nunca conseguiu perceber nenhuma falha no cara. Ele procurava, e o cara era de uma pureza impecável.
E olha que ele aprontava algumas, entendeu? Fugia do ashram, porque ele era como uma criança, fazia tantas coisas, né, aparentemente inadequadas. Mas ele fazia tudo isso, né? Ele disse que quando tinha os satsangs, que eram pujas, né? Repetição de mantras, isso e aquilo, ele disse que eles iam para o jardim assim, tinham as árvores, tinha isso, eles ficavam lá 1 hora, 2 horas, chanting os mantras, etc. Ele disse que a vegetação toda começava a fazer assim, ó, ia se aproximando de Abhedananda, entendeu? Uma atração mesmo, total. E quando ele estava morrendo, tem uma outra passagem interessante, que ele diz que ele era tão inocente, que uma vez eles foram para o rio para nadar. Eles estão lá para nadar, aí o James já tinha pulado no rio, estava nadando. Aí o James falou, come on, Swami, vem nadar, vem nadar. Aí ele falou assim, não sei nadar. Aí o James falou, não, vem que eu te ensino a nadar. Aí os outros devotos falaram assim, não, o Swami não pode nadar, ele já está velho, entendeu? Ele não sabe nadar, isso aqui. Ele falou assim, não, vem nadar. Aí ele falou, ó, você fica assim, e você vai nadar o famoso cachorrinho. Vai fazendo assim, assim. E disse que ele, como uma criança em total confiança, entendeu? Começou a nadar, e aquele sorriso de felicidade, porque aprendeu a nadar depois de velho. Disse que era uma pessoa muito linda. Um dia desses eu vou imprimir a fotografia dele também, né? Mas ele, quando estava para deixar o corpo, na idade de 82, 83, 84, não lembro bem, alguns dos seus discípulos, dos seus devotos, estavam com ele, aí fizeram essa pergunta indiscreta, que você fez agora. Era assim, Swami, você gostaria de voltar? Na verdade, eu fiz essa pergunta a você. Você gostaria de voltar? Aí ele olhou e falou assim, lógico, claro que eu gostaria de voltar. Aí o devoto ficou meio desapontado, né? Falou assim, pô, mas que tipo de Mahatma é esse que tem apego ao samsara, né? Aí ele fez uma outra pergunta indiscreta, falou assim, mas Swami, por que você quer voltar? Aí ele falou assim, just to sing the name of the Lord. Só para recitar o nome do Senhor, né? É um bhakta mesmo. Né? Por que você quer voltar? Just to sing só para recitar o nome dela, né? Hã? Aparentemente, né, é um paradoxo, mas não é um paradoxo. Ele sabe que ele é um ser, mas ele tem esse relacionamento afetivo com o Lord, o Senhor do Universo Manifesto, e ele, em toda a sua grandiosidade e beleza, ele não disse, eu quero voltar. O cara perguntou, você gostaria de voltar? Por que não? Mas para quê? Só para recitar o nome do Senhor, entendeu? Porque ele era um bhakta, fundamentalmente, mas ele era um yani também, entendeu? Mas isso, na verdade, não é um apelo. Não. A mesma pergunta, as pessoas perguntaram a Papaji quando ele estava falecendo, perguntaram a Papaji, e aí Papaji, você gostaria de voltar? Aí ele falou assim, não depende de mim, depende de Ishvara, mas se ele estiver, eu estou pronto, se ele quiser, eu estou pronto. Por que não? Quando você... Agora, tem outros yanis, tem outros mahatmas que têm um temperamento negativo em referência a Mitya. O mais negativo que eu conheci, eu estudei a vida dele, todos os livros dele por uns 2 anos, se chamava U.G. Krishnamurti, não J. Krishnamurti, U.G. Krishnamurti. Quem é que leu alguma coisa de U.G. Krishnamurti? Você leu U.G. Krishnamurti? Né? Não, alguma coisa dele. De U.G.? U.G. Não é o G. Então, ele tinha uma... extremamente negativo em relação ao mundo, a moksha, a iluminação, ele destrói, né, todo, e ele era reacionário porque, por motivos diversos, né, mas eu não vou entrar nos detalhes, mas ele era muito negativo. O Sagada Maharaj tinha um pouco dessa negatividade também, por isso que ele negligenciou o corpo físico, etc. Só depende do temperamento do yani, entendeu? Alguns são bonitos, né? Alguns parecem uns santos, e outros
não parecem uns santos. Qual é a diferença? Qual é o Jnani melhor? Qual é o Mahatma melhor? Aqueles que são tipo santo, que é uma personalidade de santo, ou aqueles que têm uma personalidade irritada, etc, etc. Todos os dois tipos sabem quem eles são. Né? Aquele que é um santo e sabe quem ele está curtindo mais punya karma e mais punya karma. E aquele que realizou quem ele é, mas está sofrendo ainda de negatividade e irritação, ele está pagando ainda alguns papakarmas, entendeu? Esgotando papas. Né? Eu dizia, não me interessa, eu não sou minhas vasanas, não sou isso, não sou aquilo, mas as vasanas ainda estão. Né? Mas o importante é saber que eu não sou minhas vasanas, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou livre de tudo isso. Né? A condição da construção corpo-mente não é importante, né? Porque o importante é saber, eu não sou a minha condição mental. É importante desenvolver uma condição mental como meios de preparar a mente para o autoconhecimento. Quando você conhece quem você é, a sua condição mental já não é importante, entendeu? Mas se você tem algumas vasanas que te perturbam e te acabam causando alguns karmas, né, desagradáveis, adversos, etc., né, aí a gente pode dizer que o Jnani tem alguma negatividade ainda, e alguns Jnanis, eles querem trabalhar essas negatividades e processar a purificação, e outros Jnanis não. No caso do Ramji, por exemplo, ele tem algumas vasanas, entendeu? De irritação, isso, e ele diz claramente, no outro dia ele falou num dos vídeos, ele falou assim, porque essas pessoas vieram para mim, alguém veio para mim e falou assim, você precisa de um pouco de purificação, né? Você podia purificar um pouco disso aqui? Aí ele falou assim, eu purificar? Nessa minha idade, eu tenho poucos anos, eu vou passar tempo, perder tempo purificando, entendeu? Ishvara me fez assim, eu sou assim e acabou. E se você não gosta, o problema é seu. Cara de pau, né? Dizer isso publicamente, né? Hã? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Ishvara me fez assim. Get over it. If you don't like it, you know. Say, I like myself like that. Eu gosto de mim assim mesmo. Ishvara me fez assim, blá, blá, blá. É uma figura muito controversa. Como é que se diz? Controverso. Controverso. Uma figura controversa. Evangelho Rodrigues eu gosto de cantar também. Eu gosto. Aquele lá, deixe que diga, que pense, que fale. Deixa eu falar com o O James, uma vez, ele dando um esporro lá, expondo o cara lá publicamente e tal, aí eu liguei pro Naga, fiquei mal assim, pô, Naga, o que tá acontecendo? Ficou meio balançado com ele, a parte dele na página lá. E aí com isso eu aprendi a atravessar mais os comportamentos. O professor tem um ensinamento, a gente tem que estar disposto a atravessar as aparências e as idiosincrasias. Né? É importante compreender a diferença entre a Santihood, né, a santificação, e o autoconhecimento. Né? E um professor competente, porque não todo mundo que é autorrealizado é um professor, tem um ensinamento à sua disposição. Então o James, ele é uma pessoa firmemente autorrealizada, livre do seu jiva, e é um mestre de expor as escrituras do Vedanta, de escrever os ensinamentos, entendeu? É um grande mestre.
Então é isso que a gente tem que usufruir, né? Desfrutar desse presente, né? O seu autoconhecimento e a sua capacidade de expor. Aí se ele tem ainda algumas onde se criam um pouco estranhas, entendeu? De reações, irritações, etc, etc. A gente passa por cima, né? Porque a gente compreendeu que são duas coisas distintas. Santificação e iluminação ou autoconhecimento, entendeu? São duas coisas distintas. A maioria dos santos não são realizados. De vez em quando a gente encontra algumas pessoas autorrealizadas e que são quase como santos, né? Como o Ramana, o Abhedananda. Ramana, eu não conheci Abhedananda. Ramana eu estudei mais a vida dele. Abhedananda era um bhakta, ele não escreveu nada, ele simplesmente era aquela presença que o James passou 2 anos lá, aí a mãe dele faleceu, alguma coisa, aí ele teve que voltar para os Estados Unidos, e ele estava preocupado, dizia assim, de repente é a última vez que eu vejo o Swami. Aí ele foi para os Estados Unidos, quando ele estava lá, eles disseram, o Swami faleceu. Aí ele voltou lá para dizer, né, goodbye to the Samadhi, etc. E foi a última vez que ele esteve lá no sul da Índia, onde Abhedananda passou os últimos anos. Como é o nome dele? Abhedananda. Verso 37. A consciência vê tudo por si. Mas ninguém vê a consciência. A consciência ilumina a mente, mas a mente não a ilumina. Simples, né? A consciência vê tudo por si, né? Ela significa que ela ilumina tudo. Ela é autoluminosa. Veja bem essa distinção. Ela é autoluminosa, significa que ela é uma fonte de consciência. Luz é um símbolo de consciência. Por que a luz é um símbolo da consciência? Porque a luz, ela revela os objetos, porque na ausência da luz, os objetos são ocultados, né, pela escuridão. Então, a luz é um bom símbolo da consciência. Então, a luz da consciência, ela é autoluminosa. Ela tem luz própria, ela não precisa de nenhuma fonte, né? Não, eu preciso de uma outra consciência, que precisa de uma outra. Ela é autoluminosa, ela é uma, sem uma segunda, não existe dualidade. Ela é autoluminosa e ela ilumina a mente do Jiva, né? Então aqui diz, a consciência vê tudo por si, significa ela ilumina tudo, e ela ilumina, né? Ela vivifica, ela permeia, vivifica as mentes dos jivas, e ela vê tudo através dos seus jivas. Ela literalmente vê o universo, né? Os objetos, né, projetados por Maya através dos seus jivas. A consciência vê tudo por si. Mas ninguém se refere à mente do Jiva. Ele vê tudo, ele vê as mentes e ele vê o universo através das mentes. Mas as mentes dos Jivas não conseguem ver a consciência. Então a mente, o intelecto aqui, não consegue ver a consciência. Porque a consciência é o mais sutil dos sutis, né? É o substrato de todo o universo aparente, né? Quando a gente estava estudando o Gita, que aquela parte que fala que não sei se o Arjuna que pede para o Krishna se revelar a ele, ou o Krishna fala assim, eu vou revelar para você. Isso que você está acabando de dizer é justamente isso, tipo assim, ele não conseguiu, ele quase que pirou, né? Sim. Quando o Krishna mostrou uma face dele, sei lá, você falou do quarto, parece. Forma cósmica. Seria mais ou menos isso, tipo assim, o Krishna tentou mostrar para ele, mas como a mente não é capaz de ver o ser, não, isso é, pirou,
Não, esse é um conceito diferente. O Krishna, o Arjuna queria, ok, você já descreveu a sua ilimitação, a sua grandiosidade e tudo mais, eu respeito, agora eu compreendo você, entendeu? Você é a totalidade, isso e aquilo, mas eu tenho essa coceirinha que eu gostaria de perceber você através dos meus órgãos sensoriais, entendeu? Aí ele pediu, por favor, não dá para você se mostrar para mim em sua forma cósmica? O que é Ishvara, né, em sua condição física, material, cósmica, né? Ele queria poder ver, né, Ishvara, Krishna é um símbolo de Ishvara, né? Ishvara, o Lord manifesto, né, manifestado, né? Aquele que... Então ele queria perceber todas as expressões cósmicas, físicas de Krishna. E quando Krishna se mostrou, ele se mostrou como o universo, com todas as propriedades, entendeu? Qualidades, o bom e o mal, o bonito e o feio, a justiça e a injustiça, todos os pares de opostos, entendeu? Ele se apareceu assim, nesse quadro que eu não consegui achar ainda, um quadro que mostrava tudo, todas as dualidades, todas as polaridades, pintadinho assim em detalhes, né? Sangue, isso e aquilo, bondade, maldade, etc, etc. Ele quis mostrar que essa é a minha forma cósmica. Aí o Arjuna falou, mãe, nossa, me arrependi de pedir para você se revelar fisicamente, né? Agora, o que está dizendo aqui é um outro conceito. A consciência vê tudo por si, mas ninguém consegue ver a consciência. A consciência é Paramatma, que é diferente do Ishvara, que é Krishna, se referia ao Lorde do Universo, o Senhor do Universo, que é a totalidade manifesta, com todos os pares de opostos. Entendeu? Mas aqui ele diz, a consciência vê tudo por si, mas ninguém vê a consciência. A consciência é aquilo que ilumina a mente, mas a mente não consegue iluminá-la. Não, iluminá-la significa, né, conceptualizá-la, ou percebê-la, ou objetivá-la, né, percebê-la, né, através dos órgãos sensoriais e a mente. Né? A gente não consegue objetivar. Porque a gente é ela, né? Hã? Porque a gente é ela. Porque a mente já é a consciência. A mente é a consciência, a mente jamais, né, o ser, a mente não é separada da consciência. A mente é um instrumento extrovertido, desenhado para objetivar e ver os objetos em Mithya. Mas ela não foi desenhada para ver a consciência, ela não existe um instrumento. Não existe um meio que permita a mente de ver, ela ver a consciência, ou que é a sua essência. A mente não é separada e a essência da mente nada mais é do que a essência fundamental. É um exemplo do olho, não pode ver o olho. O olho não pode ver o olho, mas se ele tiver um espelho na frente dele, ele se vê. Né? E qual é o nosso espelho? As escrituras. As escrituras do Vedanta é um espelho formado, né, por frases compostas por palavras, mantras, etc., uma lógica, né, baseada na nossa experiência, que tem como propósito, né, revelar para o indivíduo a sua real identidade como consciência. Então esse é o espelho do Vedanta. O que esse verso também revela é a mente, é a consciência aparecendo como uma entidade experienciadora. Né? Exatamente. No Vedanta, o Trimurti é Ishvara. O quê? No Vedanta, o Trimurti é a trindade de Deus. Brahma, Vishnu, Shiva. Ele é Ishvara. Porque Krishna, da forma como o primeiro contato que eu tive, né, com ele, foi a explicação de que ele é um avatar de Vishnu. Sim. Um dos filhos de Vishnu. Um dos filhos de Vishnu. Ele era um avatar. Ele era um avatar, Encarnação.
Rama e Krishna são considerados os dois avatares, né, principais. E aí eu acho que eu já vi você comentar uma vez, Ishvara Sim, é muito simples compreender isso. Todas essas, Krishna e todos esses outros símbolos, né, de Ishvara, né, são essas divindades, né, adoradas, né, dentro da cultura hinduísta, né, eles são agentes de Ishvaras. Outro dia eu expliquei desse modo, são agentes de Ishvara. Tá? Então, todas essas divindades, Sarasvati, Ganesh, uma infinidade de personagens, entendeu? Eles são apresentados nessas formas, em pedra, etc., essas imagens, né? E as pessoas têm esse relacionamento com essas imagens. Né? Todos esses são agentes ou representantes do Senhor do Universo, do Lorde. Né? Então, são diferentes nomes. Então, se você tem afinidade por Ganesh, por exemplo, então você pode dedicar, canalizar todo o seu bhakti, a sua devoção a Ganesha, mas saiba que no final das contas passe por Ganesha, o Ganesha é simplesmente o broker, né? É simplesmente o agente, e vai para Ishvara, o Lorde do Universo. Então, me foi explicado também que a justificativa de ter essa diversidade de sutras e deuses, cada um deles captura um estado mental diferente no momento que a pessoa se encontra. Sim. Tem uma identificação melhor com Não, e essa ainda, de um outro ponto de vista, essa variedade dessas divindades é a função da variedade do desejo dos jivas. As vasanas dos jivas é que projetam essas divindades, entendeu? Se eu quero isso, eu vou para esse, se eu quero isso, eu vou para aquele, se eu quero evitar isso, entendeu? São as vasanas que projetam todas essas divindades. Ishvara é o Lorde do Universo, e todas essas divindades com as quais os devotos se relacionam são agentes. Né? Onde é que a gente está? 37? Sim, a consciência vê tudo por si, mas ninguém vê a consciência. A consciência, o ser, distingue-se ainda dos objetos que aparecem na consciência. O não eu, o não ser, né? Por enfatizar a sua autonomia. A autonomia, né, é um outro fator importante para a gente distinguir aquilo que é efêmero e aquilo que é eterno, né? Aquilo que é temporal, aquilo que é intemporal, aquilo que é um objeto daquilo que é o único sujeito. Então a consciência, ela pode ser distinguida por enfatizar, né, a sua autonomia. A consciência é o único fator livre e totalmente autônomo, significando dizer independente, ela não depende de nada. Quem é que gosta de ser independente? As mulheres modernas gostam de ser independentes, né? Então você já é independente como a consciência. Por enfatizar a sua autonomia. Não precisamos de meios de conhecimento para saber que existimos, nós precisamos de um meio de conhecimento para conhecer os objetos. A gente precisa de meios de conhecimento, né, os diferentes órgãos de percepção, para conhecer o objeto. Mas não precisamos de meios de conhecimento para saber que existimos. Nós precisamos de meio de conhecimento para conhecer os objetos. A gente não precisa de um meio de conhecimento para saber que a gente existe, né? Mas a gente precisa de um meio de conhecimento para saber o que eu sou e quem eu sou. Eu sei que eu existo. A formiga existe, o cachorro existe, a pulga existe, né? O gato existe, tudo existe. Na verdade,
A existência existe através de todos esses objetos, né? Então nós sabemos disso. Então a gente sabe que a gente existe, mas a gente precisa de um meio de conhecimento para conhecer os objetos do campo, e a gente precisa de um meio de conhecimento para compreender quem e o que nós somos, que nós existimos, né? Aquilo que eu sou, consciência, existência infinitamente ilimitada. A consciência é autoconhecimento. O que significa isso? Significa que a consciência sabe que ela é. Ela é autoluminosa, a autoconsciência. Ela é feita de consciência pura. Ela empresta a consciência, entendeu? A todos os objetos de Mithya. Ela constrói até mesmo os objetos inertes através da consciência. A consciência, ela evolve, né? Evolui, ela se estende através de Maya, os elementos, etc. E ela constrói objetos inertes. A gente, quando analisa os objetos inertes através das lentes do microscópio. Através das lentes do microscópio, a gente se não é tão inerte como eu imaginava, não? Aquilo ali é inteligência pura, entendeu? Dinâmica, e tem tanto espaço, e os átomos, etc, etc. Né? Você vê que tudo ali foi construído a partir dessa inteligência, dessa consciência. Né? Então, ela empresta a sua consciência a tudo e todos. E as jivas, ela reflete, ela permite aos jivas de serem, né, entidades sencientes que experimentam, conhecem, determinam, discriminam, discernem os objetos do campo. Então, a consciência é puro autoconhecimento, né? Ela é conhecimento puro, ela é consciência pura, ela é autoconsciente, ela é autoconhecimento, entendeu? E ela fornece ou empresta esse princípio conhecedor, consciência, existência, a todos os objetos do campo. Os objetos não podem ser percebidos sem a ajuda dos órgãos dos sentidos e da mente, que por sua vez depende de outras ajudas externas, como a luz do sol, ou outra fonte no caso dos objetos visíveis. Os objetos não podem ser percebidos sem a ajuda dos órgãos dos sentidos e da mente, que por sua vez depende de outras ajudas externas, como a luz do sol, Ok. Objetos, então, não são autoevidentes. Eles se tornam conhecidos através da operação de um poder externo a eles. Então, ele tem a consciência através da mente, através dos órgãos sensoriais, né, com a ajuda da luz física que ilumina os objetos no campo, né? Aí a consciência, né, através dessa extensão dela mesma, ela conhece, contata e conhece e experimenta os objetos do campo. Objetos não são auto-luminosos, não são auto-evidentes, autoconscientes. Né? Nenhum objeto, né? Nem mesmo o jiva humano, não é autoconsciente. Nós somos, fundamentalmente, né, como objeto, nós somos matéria sutil, matéria inerte, etc. Não é autoexistente. Qualquer objeto não é autoexistente. Não é autoconsciente, não é autoexistente. A consciência, a existência, a gente... Tem alguns textos que dizem que nós somos todos endevidados. Você já ouviu falar isso, Rutinha? Todos endevidados. Né? Porque devemos... A gente pega emprestado de novo a consciência, a existência do ser pleno. Aí a gente tem alguns textos que falam que nós somos the debitors, ou assim, débito com... Hã? Devedor. É um leasing, depois tem que entregar tudo de volta. É, exatamente, é um leasing. Né? Ninguém paga no final das contas, né? A gente paga com nossos papas Carlos. Se não fosse gente, não tinha existência. As vassas Exatamente. A gente, de certa forma, pagamos. Desde o momento em que nós tenhamos
acesso a esse conhecimento e compreendemos o jogo com as suas respectivas regras, que é o Dharma, e tenhamos consciência do que seja o Dharma, Sim. nós estamos sendo o que somos. Porque isso, qualquer alteração dessas regras do jogo, ou seja, das leis, nós estamos contrariando a harmonia da consciência que é o universal. Sim. E, por conseguinte, sim, nós teremos um débito. É. E esse débito se converterá nas massas. E como pagamos esse débito? Com o conhecimento. Com o conhecimento. É. Você seguiu uma linha muito legal, eu estava esperando ver se você ia chegar num outro conceito que é muito lindo, né? A gente tem esse débito, a gente deve tudo à consciência, a Ishvara, né? Ishvara faz tudo por nós, etc. E como é que a gente pode pagar esse débito? Através do autoconhecimento, mas fundamentalmente através da sacrificação de nossos desejos e aversões pessoais, harmonizando a nossa vida com o Dharma. Você seguiu uma lógica perfeita, entendeu? Então tem esse conceito do sacrifício, né? O sacrifício é uma palavra que é um pouco mal interpretada. Uma devoção seria. Sagrado ofício. Sagrado ofício? Tem essa, Sagrado Ofício. Não é um essa raiz sacrifício de sagrada. dor. Sim, é. É um sagrado ofício na questão de reconhecer É. que O que significa ofício nesse sentido? trabalho. Trabalho, ok. Um sagrado trabalho. Sagrada ação, perfeito. E a gente vai consagrando, ou como se diz a outra? Consagrando ou oferecendo, esqueci o outro termo. Não é esse, ofertando. Nós tivermos consciência A gente... Sim. que esse débito é inegociável, naturalmente, nós faremos esse Sim. sacrifício. Mas nós vamos na igreja e trocamos para tentar compensar. Olha, eu estou te devolvendo. Ó. Então, a gente vai consagrando as nossas ações, né, ao campo, com esse espírito de colaboração, retribuição, etc. E o sacrifício que a gente faz, o que a gente tem que pagar, né, nesse processo de retribuição, de contribuição, é sacrificar os nossos desejos e aversões. Porque o ego do Jiva, ignorante, ele quer o que quer e não quer o que não quer. Então, essa ignorância requer um certo esforço que, em algumas passagens das Escrituras, explicam como o sacrifício, entendeu? Que é o ofício sagrado de, entendeu? Oferecer as suas ações com espírito de sacrifício. Qual é o sacrifício? Colaboração e contribuição, e não é sobre eu, meu, entendeu? É sobre o todo, eu sacrifico as minhas vássanas, sacrifico meus desejos e aversões. Karma Yoga, É melhor servir ao Dharma. é. Uma nuance aí também, quando é dito nos ensinamentos, que eu queria entender melhor, que é a consciência realizando ela própria, mas a gente só pode dizer isso que é no âmbito da mente do Jiva se resolvendo, porque a consciência em sua natureza, como é dito, ela é auto-luminosa, ela é autoconhecimento. Né? A gente diz isso mais do ponto de vista filosófico, né? Porque, veja bem, do ponto de vista filosófico do Vedanta, a natureza da realidade é não dualidade. Aí, aparentemente, né, a consciência, né, aparece como um indivíduo jiva e se sente opositamente limitado, pequeno, insuficiente, etc, etc. Limitado de todos os modos possíveis, né? Então, tudo é somente a consciência, porque a natureza da realidade é não dualidade, mas dentro da consciência ocorre essa projeção aparente, dentro do qual a consciência aparentemente aparece como limitada, como se ela tivesse esquecido a sua natureza não limitada, né?
Então, quando o Jiva reconhece quem ele é, um dos aspectos é que o seu senso de identidade shift daqui para cá, né? Então a gente pode dizer, foi o Jiva que shift? Não, entendeu? A consciência, entendeu? Ela aparentemente se sentia limitada devido a esse fenômeno chamado avidya, e ela, de qualquer modo, ela removeu essa identificação errônea, esse pedaço de coisa, e ela se libertou mas é tudo, a gente tem que colocar essa palavra aparentemente. Só um minutinho, por favor. Então, a consciência, ela simplesmente, ela realiza ela mesma. Quando a gente diz que o Jiva realizou, a gente está correndo um risco muito perigoso de sobreposição, entendeu? Na verdade, porque o Jiva, quando ele realiza que o Jiva não é realmente o Jiva, entendeu? Ele realiza que o Jiva é simplesmente a luz da consciência. Então, é como se o Jiva se resolvesse, né, do ponto de vista de identidade, como a consciência. Então, a gente, filosoficamente, pode dizer, era a consciência antes, entendeu? Devido à avidya, parecia como o Jiva, e agora reconhece que era a consciência. Então, é a consciência reconhecendo si própria, apesar desse jogo de esconde-esconde produzido por Maya, nessa ordem de realidade secundária, dentro da sua própria existência. Isso é um aspecto. Mas a gente também gosta de dizer que essa realização, esse shift de identidade, também é libertação para o Jiva, né? Por quê? Porque, muito embora o Jiva reconheça que o Jiva fundamentalmente é a consciência, o Jiva não entendeu? Ele não desaparece, ele continua aqui, entendeu? Mas agora ele permanece aqui sabendo que a sua essência fundamental, livre e independente, é a consciência, totalmente livre, autônoma, independente. Então isso tem um impacto no aspecto humano do Jiva, e ele permanece existindo como Jiva, mas sob a influência, o efeito desse conhecimento relativo à sua real natureza, identidade ilimitada. Então existe um benefício para o Jiva, mas o problema é dizer assim, o Jiva iluminou, entendeu? Não, tudo isso é um jogo da consciência, porque tudo é somente a consciência. Mas aí o pobre Jiva, que na verdade ele sabe que ele não é real, isso e aquilo, mas ainda assim ele tem que fazer o que ele está programado para fazer, né? Então o Jiva, ele vai beneficiar dessa remoção da ignorância, entendeu? E vai esgotar o seu parábola karma, dizer goodbye no final, e dizer assim, se possível, quero voltar, e outras pessoas vão dizer, se possível, não volto mais. Porque eu poderia se dizer, então, que o Jiva, ele é muito mais a consciência do que ser iluminado pela consciência. Sim. Porque quando se diz iluminado, você pode entender ou subentender um objeto oculto. Objeto do quê? Oculto. Sim. Mas se ele é a própria consciência, ele é a própria consciência. Ponto. Ponto. Ponto e basta. O Jiva é a consciência, entendeu? Em sua essência fundamental, independente, livre, etc., ele é a consciência. Isso é que liberta. Toda essa problemática aqui é dentro de Maya. É dentro de Maya. Só dentro de Maya. Só dentro Toda de... essa confusão nossa é dentro de Maya. O reconhecer que eu sou consciência é só dentro de Maya. A consciência nunca deixou de... Ela nunca esqueceu. Exatamente. A consciência é além, beyond knowledge and ignorance, né? É além ou antes, né, da consciência. O Jiva é que, né, sobrepõe essa ideia de eu sou escravo, eu sou ignorante, isso, limitado, etc, etc. Né? Mas como tudo isso aqui nada mais é do que a consciência aparecendo como essa projeção, o perigo de dizer que o Jiva iluminou, como você estava dizendo, é que o Jiva não ilumina
o Jiva, em sua essência fundamental, natural, etc., é a luz da consciência, entendeu? E o Jiva não é realmente o corpo sutil, como eu tenho enfatizado ultimamente. O Jiva é o reflexo da consciência no corpo sutil, esse aparato refletor. É isso que nós somos. Você percebe que nós somos essa consciência refletida o tempo todo? A gente pode inferir a nossa consciência original através da consciência refletida. Nós temos em comum com a consciência refletida o quê? Consciência original, consciência refletida. Qual é o comum, o denominador comum? Consciência, ok? É a consciência. O Jiva, ele somente pode obter esse conhecimento através dessa compreensão, que depois tem até um aspecto experiencial nisso mesmo, entendeu? Porque você começa a perceber o reflexo de você mesmo no seu próprio corpo sutil, né? Iluminando os objetos em torno de mim. Esse é o aspecto experiencial do autoconhecimento, entendeu? Você percebe, estou iluminando tudo, é minha luz, e dentro da minha mente eu já resolvi esse problema de assim, mas eu tenho que achar onde é que está a consciência. Onde é que está a consciência, entendeu? Você já passou por isso, você sabe, eu sou a consciência e eu estou refletindo nesse aparato refletor chamado... Esse é o processo de inferência. Inferência é um válido meio de conhecimento, mas quando ele é firme e sólido, entendeu? A mente do Jiva é resolvida, ele sabe e ele desfruta desse conhecimento também a nível experiencial. Qual é a iluminação experiencial? O que é a iluminação experiencial? Os yogis vão dizer assim, é o samadhi, é Nirvikalpa Samadhi, é o vazio, é nada, nenhum objeto, nenhum pensamento, né? O Yanni vai dizer, se você quer iluminação experiencial, resolva sua mente, né? By the means of knowledge, e desfrute de uma condição predominantemente satívica e, de vez em quando, olhe para o céu, olhe para o jardim, etc., e perceba o reflexo de você mesmo no seu corpo sutil. E você vai experimentar a bliss, né? A bem-aventurança do Ananda Maya Kosha, o estado de sono enquanto acordado, né? Não existe nada perturbando a minha mente, e esse reflexo é tão perfeito, e eu estou ali, curtindo o reflexo de mim mesmo nesse aparato aqui, né? Eu não consigo experimentar o reflexo de mim mesmo em você, por exemplo, entendeu? Você é capaz de experimentar o reflexo da consciência, né, no seu aparato, mas eu experimento nesse aparato aqui, entendeu? Eu, o Jiva. Então, a gente pode até mesmo desfrutar desse aspecto experiencial da iluminação quando a gente compreende, né, aquilo que a gente é, né, e compreende que aquilo que a gente é pode ser até mesmo experiencialmente percebido através do seu reflexo no corpo sutil, quando o corpo sutil é resolvido com essa predominância de Sattva Guna. Amigo, nesse momento, as vássanas, né, os desejos e as aversões, elas ficam sem sentido, porque o desejo é para preencher um vazio, uma falta. Se a gente é completo, não existe falta. E a aversão é o medo, principalmente da morte. Se eu nunca nasci, exatamente. Não tem por que ter medo. You got it? Quem que falou? Você? O jogo acabou. Quando esse conhecimento é firme e firmemente retido e sempre presente, o jogo acabou. Entendeu? Nossa, que turma avançada. Eu não tinha imaginado que a gente ia ter uma forma tão fera assim, né? Verdadeiramente. Pensou se tivesse mais dias? A gente ia sair no rodado. Então amanhã, que horas a gente se encontra? 8. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om
Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shanti.